Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu convido vocês a fazerem uma viagem pela cultura pernambucana. Cultura essa que é muito rica e nós vamos vê-la toda dividida. Literatura, música, dança, espaços culturais, culinária, enfim. Nós vamos conhecer um pouquinho de Pernambuco, ok? Vamos lá! A cultura de Pernambuco é uma das culturas mais ativas, ricas e diversificadas do Brasil. Sua base é o luso-brasileiro, com influências africana, indígena, judaica e holandesa. Trata-se de uma cultura bastante particular e típica, mas extremamente variada, constituindo um dos pilares da cultura brasileira. Primeiro núcleo econômico do país, Pernambuco, é uma área de povoamento muito antigo. Então, a nossa história ela vem lá dos primórdios, ok? Vamos agora trabalhar essa origem. Em Pernambuco está a origem remota ou recente de diversos símbolos culturais do Brasil. A capoeira considera-se brasileira e pernambucana, né? Surgiu em fins do século XVI, no Quilombo dos Palmares, na então capitania de Pernambuco, e espalhou-se por todo o território brasileiro. Além de ter influenciado a dança do frevo, do coco, a dança de roda pernambucana, deriva o samba de roda, que foi levado da Bahia para o Rio de Janeiro, dando origem ao samba moderno, e os primeiros registros da palavra samba ocorreram no Recife. Os mais antigos relatos de carnaval no Brasil são de Pernambuco. A cachaça, que é água que passarinho não bebe, tem provável origem dos engenhos de açúcar pernambucanos, que nos primórdios do Brasil colonial e são de Pernambuco os registros mais antigos da feijoada brasileira, considerada o prato nacional do país. Começando agora pela literatura. Em Pernambuco surgiu o primeiro poema da literatura brasileira, Prosopopeia, de Bento Teixeira, que conta com um estilo épico, inspirado em Camões, as façanhas da família Albuquerque, tendo sido dedicado ao então governador de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho. Prosopopeia foi publicado no ano de 1601. Outro marco na literatura é o livro Historia Naturalis Brasiliae, primeiro tratado da história natural do Brasil, e é de autoria do naturalista holandês Guilherme Piso. Depois a gente tem aí, lá para os fins do século XVI, 250 anos depois de história do Naturalis Brasiliae, o abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco estava concluindo Minha Formação, obra clássica da literatura brasileira. Anos mais tarde é lido na Semana de Arte Moderna, de 1922, o poema Os Sapos, do recifense Manuel Bandeira, considerado o abre-alas do movimento da questão da Semana da Arte Moderna. São também do século XX obras referenciadas internacionalmente, como Pedagogia do Oprimido, do grande Paulo Freire, que é influência e é utilizado na metodologia do ensino em Pernambuco. Temos ainda Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. São considerados ícones da literatura pernambucana. Historia Naturalis Brasiliae, isso aí é a capa do livro que falei anteriormente. Agora, nós temos um monte de literários. É muita gente boa, muita gente inteligente. Os literatos de Pernambuco são muitos, alguns deles: João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues, Paulo Freire, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Gilberto Freire, Joaquim Nabuco, Ariano Suassuna. Temos aí João Carneiro de Souza, Evaldo Cabral. Então, é um leque de literatos. Dentre diversos outros, muitos dos quais ingressos da centenária Faculdade de Direito do Recife,
a primeira faculdade de Direito do Brasil. Vamos falar um pouquinho de Clarice Lispector, que ela era ucraniana, naturalizada brasileira e um dos maiores nomes da literatura nacional. Se declarava pernambucana por ter vivido maior parte de sua infância e adolescência no Recife. Vamos ver aí as personalidades que eu escolhi, são muitas, então aquelas que talvez vocês conheçam mais. Clarice Lispector, Paulo Freire, Ariano Suassuna. Música e dança. Vários gêneros musicais e danças surgiram no estado de Pernambuco, desde o período colonial. O maracatu nação, também conhecido como maracatu de baque virado, é uma manifestação folclórica pernambucana tida como o primeiro ritmo afro-brasileiro. Em seguida, o maracatu rural, também referido como maracatu de baque solto, é outra manifestação cultural de Pernambuco, na qual figuram os conhecidos caboclos de lança. Vocês têm aí agora duas imagens, né? Maracatu nação, que é aquele maracatu que vem com a boneca, que tem seus personagens, e o maracatu rural, que tem os caboclos de lança como, né, um diferencial, ok? Agora eu vou falar um pouquinho de outras danças, né, de Pernambuco. O coco, que é a dança de roda e ritmo de origem remota, surgiu nos engenhos de açúcar da antiga capitania de Pernambuco, com influência dos batuques africanos e dos bailados indígenas. A primeira referência que se tem sobre o coco data da segunda metade do século XVIII. O frevo, um dos principais gêneros musicais e danças do estado e símbolo do Carnaval Recife Olinda, se caracteriza pelo ritmo acelerado e pelos passos que lembram a capoeira, expressão cultural que tem em Pernambuco um de seus berços. Esse gênero já revelou a influência de grandes músicos brasileiros. Antes da criação da Axé Music, na década de 1980, o frevo era utilizado também no Carnaval de Salvador. Em cerimônia realizada na cidade de Paris, França, no ano de 2012, a Unesco anuncia que, aprovado com unanimidade pelos votantes, o frevo foi eleito Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Nos anos de 1990, surgiu em Pernambuco o Mangue Beat, que é um movimento da contracultura, que mistura ritmos regionais com maracatu, com rock, hip hop, funk e música eletrônica. Tem como principais críticas o abandono econômico-social do mangue e a desigualdade do Recife, apesar de ter base já na década de 1970, com o guitarrista Robertinho do Recife e seus álbuns, né? Jardim da Infância, de 1977. Robertinho no Passo, né, em 1978. E agora, para vocês, Swings Tropicais, 1979. O Mangue Beat tem como ícone o músico Chico Science, ex-vocalista já falecido da banda. Chico Science é Nação Zumbi, que foi idealizador do rótulo Mangue e principal divulgador das ideias, ritmos e contestações do movimento. Agora a gente vai para mais próximo aqui de nós, né? O baião, gênero de música e dança, teve como maior expoente o pernambucano Luiz Gonzaga. O ritmo ao lado de outros como o shot faz parte do chamado forró. Já o chachado, dança típica originária do sertão pernambucano, é exclusivamente masculina e foi divulgada numa vasta área do interior nordestino, pelo cangaceiro Lampião e pelos integrantes do seu bando. Também são muito comuns em Pernambuco as bandas de pífanos, além de outras músicas e danças oriundas do estado, como a ciranda, o afoxé, o cavalo marinho, os caboclinhos, o pastoril, a embolada, dentre outras manifestações. Lembrando que o chachado tem origem masculina, mas hoje tanto homem como mulher podem dançar. Riquezas na dança e música. Então vocês têm aí, né,
coco, nós temos aí o tão famoso frevo, né, na imagem, nós temos aí Chico Sainz e o símbolo do movimento Mangue Beat. Temos aqui o chachado, coloquei tanto mulheres como homens, né, dançando. O tão famoso forró, que a gente conhece, dançar agarradinho. Aqui vocês têm o caboclinho, temos aqui o pastoril e a capoeira. Tem outras danças também, mas eu escolhi aquelas mais presentes. Cantores pernambucanos. Nós temos também grandes nomes, né, da música pernambucana. Alceu Valença, Labelle de Ju, né, Lenine, Luiz Gonzaga, Asa Branca. Temos Reginaldo Rossi na mesa de um bar. Nós temos aí o Dominguinhos. Nós temos agora uma representação feminina que está no auge, né? Que é a Duda. E temos aqui, né, um intérprete aqui da nossa região, também como representante da música popular pernambucana. Teatro e televisão. Todos os anos, nas semanas que antecedem a Páscoa, realiza-se o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, na cidade de Brejo da Madre de Deus, agreste pernambucano. O evento, que é encenado naquele local, é reconhecido como o maior teatro ao ar livre do mundo. A cidade teatro de Nova Jerusalém impressiona pela arquitetura. A construção é uma réplica da Judéia Sagrada, com lagos artificiais, 9 palcos, uma muralha de 3.500 metros e 70 torres. Vários atores e atrizes de sucesso da Rede Globo já atuaram em Nova Jerusalém. A Paixão de Cristo existe desde 1951 como espetáculo teatral. Agora, vocês vão ter aí uma imagem, né, do teatro e a encenação da Paixão de Cristo. Em Pernambuco, há diversas emissoras de televisão. A TV Globo Nordeste, pertencente às organizações Globo, tem sede no Recife. Diretores, produtores, roteiristas e dramaturgos pernambucanos como Agnaldo Silva, Guel Arraes, João Falcão, George Moura e Flávia Lacerda realizaram diversas novelas, séries, minisséries e programas de auditórios televisivos como Senhora do Destino, Sexo Frágil, Cinquentinha, Amor Te Amo, entre muitas outras produções, né? George Moura, criador de sucessos como a minissérie Amores Roubados, foi 6 vezes indicado ao Emmy Internacional pelo roteiro de episódios do especial Por Toda a Minha Vida, da Rede Globo. Também temos, né, aqui bem pertinho da gente, de Surubim, a gente teve um apresentador, né, de TV, na TV Globo, Chacrinha. Aqui vocês vão ter uma representação de um dos mais preciosos trabalhos, né, O Alto da Compadecida, filme que ganhou muitos prêmios do inesquecível, né, eterno Ariano Suassuna, símbolozinho aí da Rede Globo, para lembrar que Pernambuco tem Rede Globo Nordeste. Artes visuais. Pernambuco também se destaca nas artes plásticas e design. São do estado nomes como Romero Brito, Mestre Vitalino, nós temos o J. Borges, temos o Galo de Souza e o Vic Muniz, que é filho de pernambucanos, entre outros nomes, né? Aqui eu peguei 3 para que vocês possam ver, né? Temos Romero Brito, que é pernambucano, apesar que se naturalizou, né, em outro país. Nós temos aqui J. Borges, que tem o seu museu, seus trabalhos de estilogravura aqui em Bezerros. E nós temos o grande Mestre Vitalino, Caruaru, né? Os espaços culturais que nós temos em Recife são muitos, né? Então, o Estado abriga muitos museus, centros culturais e instituições voltadas para a promoção de ações artísticas, como Fundação Gilberto Freire, Oficina de Cerâmica, nós temos Instituto Francisco Brenan, Instituto Ricardo Brenan, Museu Dom do Nordeste, Museu do Cais do Sertão,
nós temos Museu do Estado de Pernambuco, Museu da Arte Moderna, nós temos a Academia Pernambucana de Letras, Fundação Joaquim Nabuco, Museu do Sertão, Museu do Barro, né, em Caruaru, Teatro de Santa Isabel, entre outros. São muitos espaços. Aqui, né, eu coloquei o Museu do Caso Sertão, coloquei aqui o Instituto Brenan, nós temos aqui o Museu do Homem do Nordeste, temos aqui o Museu do Mestre Vitalino em Caruaru e aqui a Casa de Arte Contemporânea, né? Das Artes Contemporâneas que fica em Recife. Então, tem vários lugares. Agora nós vamos para a parte deliciosa, a culinária. A culinária de Pernambuco foi influenciada diretamente pelas culturas europeia, africana e indígena. Diversas receitas originais provenientes dos outros continentes foram adaptadas com ingredientes encontrados, né, com facilidade na nossa região, resultando as combinações únicas de sabores, cores e aromas. Dentre eles, nós temos o bolo de rolo, o nego bom, a cartola, nós temos a cachaça, o beiju, feijoada, temos ainda a tapioca, o arrumadinho, o escondidinho, a moqueca pernambucana. Nós temos os cozidos, né? Galinha cabidela, angu, munguzá, sarapatel. Nós temos o bolo do Souza Leão, o barra branca. São muitas delícias, a pamonha, a canjica, enfim. Nós temos uma variedade, né? Chega, me deu fome agora. Então, nós temos aí a buchada, como exemplo. Temos o bolo de rolo, que só tem em Pernambuco. E as delícias, né? Do São João, né? Da festa maior que a gente tem aqui em Pernambuco. E agora, é muita beleza no estado só, minha gente. Eu sou apaixonada. Então, aqui você tem pinturas, você tem os papangus, temos aqui o frevo, a festa junina, muita arte de rua, né? O grafitismo. Pernambuco é muito rico em cores e em arte. Ó, aqui nós temos a xilogravura de J. Borges, a literatura de cordel, e eu escolhi em especial um representante, né, do cordel que vocês muito conhecem, que é Roberto Celestino, aqui da nossa terrinha. Então, uma honra ter um representante da arte literária aqui em Taquaritinga, Pernambuco. Muito obrigada, e eu vou terminar com essa poesia aí que diz tudo de nós pernambucanos. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte. Então, um beijo no coração de vocês do tamanho de Pernambuco e a imensidão de sua cultura. Muito obrigada e até a